A Casa Branca confirmou em 20 de dezembro que um novo pacote de ajuda de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia, no valor de quase 2 bilhões de dólares, incluiria sistemas de defesa aérea Patriot. Este pacote conterá uma nova capacidade muito importante, uma bateria de mísseis Patriot, que será um recurso crítico para defender o povo ucraniano contra os ataques da Rússia à infraestrutura crítica da Ucrânia, com drones iranianos e mísseis de cruzeiro de vários tipos, e foi oficialmente concedido após a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca em 21 de dezembro, marcando um elo importante entre Estados Unidos e Ucrânia contra a Rússia. A visita de Zelensky e o anúncio da entrega dos Patriot, que não deve ser imediato, talvez somente em meados de fevereiro, chamou a atenção de Vladimir Putin. Ao que parece, Putin não se incomodou com o anúncio da entrega dos sistemas antiaéreos Patriot aos ucranianos. Pelo contrário, disse que os sistemas e mísseis da Rússia seriam capazes de derrubá-lo. A defesa aérea Patriot está desatualizada. Um antídoto sempre será encontrado. A Rússia derrubará o sistema Patriot, declarou o chefe russo Putin na quinta-feira, 23 de dezembro. O Kremlin disse que o fornecimento dos Estados Unidos de mísseis Patriot para a Ucrânia, acordado durante a viagem de Zelensky a Washington, não impedirá que o país de atingir seus objetivos militares. O presidente russo disse que todos os conflitos armados terminam por meio de negociações, o que implica que a Ucrânia acabaria sendo forçada a ceder território em troca da paz. E quanto mais cedo isso ficar claro para Kiev, melhor, destacou em tom tranquilo. Geopoliticamente falando, enquanto Washington e Kiev fortalecem sua frente unida contra Moscou, a Rússia deve considerar aumentar sua resposta militar à cooperação mais estreita entre Estados Unidos e Ucrânia. O Senado aprovou nesta quinta-feira um gigantesco pacote de gastos que financiaria o governo federal e enviaria outra rodada de assistência financeira a Kiev. Um dia depois de os legisladores receberem o presidente Zelensky no Capitólio. A aprovação da medida de cerca de 1,7 trilhão de dólares ocorreu menos de 3 dias após o amplo pacote ser divulgado, com os legisladores correndo para cumprir o prazo da meia-noite de sexta-feira, para evitar uma paralisação e manter o governo financiado até o próximo outono. Desta quantia imensa, quase 50 bilhões de dólares em assistência vão para as mãos dos ucranianos. O conflito está fadado a se tornar ainda mais brutal, intenso e prolongado à medida que os Estados Unidos aumentam seu apoio à Ucrânia. Com o risco de transbordamento do conflito militar Rússia-Ucrânia, o mundo já em crise, dificilmente verá a paz logo no ano que se inicia. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que não havia sinais positivos da reunião de Zelensky na quarta-feira com Biden de que a Ucrânia estava pronta para negociações. O primeiro-ministro do Reino Unido já havia alertado os ucranianos para não concederem negociações. Isso seria ruim para o país e concederiam vantagens aos russos. Peskov sugeriu que os Estados Unidos estavam travando uma guerra por procuração com a Rússia e estavam determinados a continuar até o último ucraniano. Durante sua primeira viagem ao exterior desde o início da invasão em fevereiro pela Rússia, o presidente ucraniano fez um discurso desafiador a uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. Ele disse que seu país nunca cederia à agressão russa e que o apoio contínuo da Casa Branca era a chave para a vitória final. Zelensky recebeu várias ovações de pé ao enfatizar que o resultado da guerra determinaria a futura ordem mundial. Como já destacado, Biden anunciou 1,85 bilhão em nova assistência militar a Kiev, incluindo a entrega de um sistema de bateria de mísseis Patriot. Os sistemas aumentariam significativamente o escudo de defesa aérea da Ucrânia e impediria a Rússia de atingir infraestrutura crítica. Muito provavelmente o contingente militar ucraniano fará treinamento na Alemanha para lidar com a tecnologia americana.
Trata-se de um sistema de mísseis de defesa aérea de longo alcance, com projeto de desenvolvimento a partir de 1963, sendo o PAC-1. Destinava-se a substituir os sistemas de mísseis de defesa aérea Nike Hercules e Hawk anteriores. Putin erra ao afirmar que os Patriots estão desatualizados. Isso porque as novas versões dos mísseis MiG-104F nos sistemas PAC-3 e DEM-T oferecem atualizações sem precedentes para todos os sistemas e mísseis, como defesa em última camada dos Estados Unidos, o que poderia incluir mísseis hipersônicos em sua fase final, mas ainda é uma controvérsia a ser discutida. Capaz de ser configurada de várias maneiras, uma bateria Patriot normalmente consiste em um conjunto de radar, estação de controle de engajamento e estações de lançamento. De forma evidente, os lançadores comportam uma capacidade de carga entre 12 e 16 mísseis PAC-3, dependendo da configuração. O sistema usa 3 modelos diferentes de mísseis. O primeiro é o PAC-3, que pode atingir aviões de guerra, helicópteros e mísseis de cruzeiro em um alcance de cerca de 65 km, e alvos e mísseis balísticos, que poderia incluir nucleares, em um alcance de até 35 km. O segundo, chamado PAC-3 Missile Segment Enhancement, ou MSE, pode atingir os mesmos tipos de alvos em alcances mais superiores, 120 km e 72 km, respectivamente. O terceiro e mais aclamado, porém caro, chamado Guidance Enhanced Missile Tactical, ou DEM-T, pode destruir aeronaves inimigas a cerca de 159 km de distância. O sucesso da viagem de Zelensky aos Estados Unidos representa um dilema estratégico para Putin. A coalizão anti-Ucrânia, liderada pelos Estados Unidos, está resistindo, após mais de 10 meses de guerra, ao contrário das expectativas de Moscou. A última rodada de assistência de segurança americana tornará difícil para a Rússia avançar com menos cautela nos meses seguintes ao fim do inverno programado em 28 de fevereiro, apesar de um influxo de novas tropas após a mobilização. No início de dezembro, foi relatado que os sistemas e foguetes de artilharia de alta mobilidade HIMARS que os Estados Unidos entregaram à Ucrânia foram secretamente modificados para impedi-los de lançar foguetes de longo alcance na Rússia. O comandante em chefe ucraniano, General Valery Zaluzhny, disse que as forças russas já se acostumaram com os sistemas HIMARS. Acrescentou que as forças russas se moveram para uma distância em que os sistemas não podem alcançar, algo em torno de 60 a 80 quilômetros com mísseis e foguetes brutos. Para superar esta limitação, seriam necessários mísseis de longo alcance com capacidade de ser conduzido por sistemas eletrônicos guiados por GPS. Isso elevaria a posição de tiro a pelo menos 300 quilômetros do alvo, a depender do míssil. A liderança militar da Ucrânia tem pedido armas de longo alcance para atingir as forças russas a uma distância maior. Mas até agora, os Estados Unidos e seus aliados se abstiveram de fornecer tais equipamentos a Kiev, sob a possibilidade de escalonar o conflito para uma guerra nuclear sem precedente, caso os ucranianos usassem tais equipamentos contra alvos dentro da Rússia. Washington deixou claro que cabe a Kiev decidir o que significa a vitória. Até agora, não endossou explicitamente a promessa de Zelensky de recapturar a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Já pensou em ajudar diretamente o canal Área Militar? Para isso é muito simples, basta doar qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso trabalho diário.